A monotipia começou na minha vida depois que eu fui parar para tentar recordar dos momentos de quando eu comecei. Foi na época de colégio ainda, quando eu tinha uns 10 anos, mais 10, 12 anos, e os professores pediam para a gente pintar a guache de qualquer forma num papel e transferir para o outro papel. E essa forma ia para o outro papel totalmente diferente daquela que eu tinha feito, né? Então aí, né, embora naquele momento aquilo não tivesse sido relevante para mim, agora eu começo a ver valor naquilo, né? No que se refere a me desprender de resultados finais, né? De formalismo técnico, dessa coisa só estética, só bonita e que tem que ser acessível visualmente a todo mundo. Então acho que foi aí que a monotipia começou. Depois, só muito depois que eu fui voltar a ter o reencontro com ela. Assim. Foi nos ateliês de gravura, foi na minha primeira experiência com xilogravura que eu tive na faculdade com o professor Sebastião, e foi no esticar da tinta, naquele processo de esticar a tinta, o barulho do rolinho esticando a tinta, aquele processo todo me encantou mais do que o próprio resultado final, do que o próprio imprimir. Durante muito tempo eu não parava para pensar sobre o que eu estou produzindo, assim, por que que eu faço isso, por que que esse é o tema, né, da minha pintura, da minha arte. Depois que eu entrei na faculdade, nas cadeiras de poética, eu comecei a aprender a escrever mais sobre o meu trabalho e pensar mesmo, achar motivos por que que eu estou pintando, gravando, imprimindo aquilo. A coisa do peixe, ela vem de muito tempo, ela teve sempre presente no meu trabalho, desde quando eu comecei a pintar. Paisagem também, né? É claro que existe um hiato de tempo entre as duas. E as duas agora voltaram a aparecer e parece que estão formando uma coisa só. Eu acho que as duas são paisagem. Para mim, tanto o peixe quanto a paisagem são paisagem. Uma coisa está totalmente ligada à outra, porque as duas são memória, as duas são afetividade.
né? As duas, elas dos meus caminhos lá atrás, de quando eu era um menino, que eu ia para o mercado dos peixes, com meu avô, das minhas viagens de carro, que eu ia com meu pai, que eu ficava na janela vendo paisagem, paisagem passar. Então eu acho que hoje a minha pintura, a minha gravura, as minhas monotipias, elas estão, a minha arte no geral, ela tá mais solta, ela tá mais solta desses preceitos técnicos, desse formalismo técnico, né? Justamente devido, ela tá mais vindo para o afetivo, para sensações, para transmitir sensações do que um egocentrismo, aquela coisa de mostrar do que você é capaz de fazer, né, do formalismo técnico, do prazer retiniano, né, que chamam do esteticamente aprazível para os olhos. Que eu acho que quando o trabalho sai bonito, é porque o processo foi bonito também. Né? Ah, esse é o meu, não? Ah, obrigada. Ah, esse é tipográfico. Olha o cheiro. Eita. Eu chamei a Cici Chique para colaborar e para fazer essa troca. Ela já tinha, ela tinha uma experiência com xilogravura, ela já teve vivências com xilogravura, mas ela não conhecia monotipia, então para ela foi novo. Né? E esse processo da descoberta é muito bom. Eu acho que a melhor fase, acho que de tudo que a gente começa é a fase da descoberta, né? É quando a gente se encanta mais. Então, foi muito bonito o que aconteceu no ateliê, sim. Aqui, aí tu tem que botar uma gotinha de óleo de linhaça só, porque senão vai ficar muito líquida, sabe? Então vai ficar líquida demais. Mas assim tá bom. Eu acho que assim tá bom. Aí, ó. Vai ver como o barulho que vai fazer aqui é bem mais estridente do que esse Porque daqui. ela vai pegar jossa, né? Peguenta. Aí. E achei muito bacana o convite de estar, do Gustavo, né, de estar fazendo essa colaboração também, né, dentro do ateliê dele, para um processo que é um pouco novo para mim, que é a monotipia. Né? Eu tinha visto muito pouco da monotipia, mas era um processo que eu não tinha tanta familiaridade. Foi uma experiência muito bacana, assim, de entender a impressão de uma outra forma, né? Que você entinta ela, você retira, na verdade, né? Porque você vai subtraindo camadas de tinta, mas ao mesmo tempo você vai desenhando, né? Com um pano, ou com um cabo do pincel, com outros materiais, assim, não necessariamente você precisa ter uma goiva, né? Que é um material usado para talhar madeira na xilogravura. São processos bem simples, assim, mas que também envolvem uma complexidade, dependendo né, do que você for fazer. A monotipia, você não pode demorar muito fazendo ela. Né? Ela pode, a tinta seca, ou ela vai para a prensa e ela já não presta mais. A tinta não vai para o papel, você perde. Então tem que ser aquela coisa do momento. Você tem que aproveitar o instante fugidio, né? Os acasos acontecendo, se você riscar, se você errar, não importa. Eu acho que isso valoriza muito essa coisa humana do fazer. Essa coisa de não estar tão preso ao que acontece depois do processo, ao produto final, né? Só que você pode subtrair de uma forma muito assertiva, né? Assim, muito
né, fazendo uma linha mesmo, né, com pano, você retira fazendo contorno, mas você pode também jogar com a pressão desse pano, né, e retirando muito pouco, e você, nesse momento, você não tem noção de, talvez com a experiência, mas você não tem muita noção de como vai ficar, a não ser depois da impressão, né? Quase como uma fotografia analógica, você vai fotografar sem saber muito bem como vai ficar depois da revelação, né? Da ampliação da foto, e aí aparecem os acasos, né? E aí esses acasos eles vão te levando para outros lugares, e aí você vai estudando o que você imprimiu, né? O que apareceu ali como materialidade mesmo, né? De todo esse processo. E eu acho muito bonito isso, assim. Eu acho muito bonito isso de você não ter total controle. E eu acho que isso diz muito do processo mesmo da monotipia, né? Você não tem total controle do que vai sair. Sei lá, né? Ah, não sei também. Tô bem mais marcadona. Vou dar Sim. um volume. Acho que me atrai isso. Porque aí você já vai, tipo, eliminando, é engraçado. Você vai você vai eliminando os desenhos, né? Na hora da monotipia você tem como voltar. Sim. Você apaga, você adiciona. Aí depois Sim. que você imprime, Mais uma vez você só desce. pode adicionar. Eu li um livro da Faigo Strower, uma artista e educadora, sobre acasos nas artes visuais, acasos visuais, né? Ela mostra essa coisa da importância do acaso, porque o acaso acontece e está aí para todo mundo. Mas você observa o acaso e você absorve o acaso se você estiver aberto a ele. E isso tem toda uma ligação com o seu histórico, com a sua vivência já como artista, com a sua maturidade, né? A sua prática diária. Você vai aprendendo muito com esses acasos, né? Teve momentos lá que eu percebi que eram decisões na hora mesmo, ou que o Gustavo estava só ele estava imerso naquele processo, né? Assim, não tinha tanto um ficar pensando sobre, só fazia, e aí depois da impressão, não, funciona, acho que não funciona, né? E aí voltava e repetia, né? E esse processo de repetição é um processo é exaustivo, claro, né? Mas ele é bonito, assim, né? Porque fala de uma compreensão também de você mesmo, né? De você tentar entender o que é aquele acaso, né? O que é aquela imagem, aquele elemento, ele vai falando para você, né? E você decide ou não, que é sobre escolhas, né? É o acaso, mas é também sobre escolhas. O processo de criação é sobre escolhas. A Faiga fala de que ela estava limpando umas matrizes e com o pano que ela limpou a matriz, ela amassou, jogou no lixo e viu uma forma bonita ali. Então ela viu ali com o olhar de um artista que tinha uma vivência. Aquilo ali ligou a ela a memórias, a um universo afetivo, né? Então, acaso não é simplesmente um acidente que acontece e que vai e desaparece, né? E acontecem e desaparecem o tempo todo, mas como o artista absorve isso, né? Como é que a gente pode observar isso e utilizar de uma maneira produtiva, né, e bonita?
tive a real impressão do quão foi bom na impressão da estilogravura, na que a gente utilizou uma matriz de estilogravura, que é a chamada monotipia das Saunas, né, que foi onde houve uma troca, em todos houve uma troca muito boa, mas naquela ali em que eu estava inseguro em alguns momentos, eu vou usar essa tinta, ela falava, será que não é essa aqui, não é a melhor, Gustavo? Vamos usar a azul, a preta tá fechando demais, a gente errou muito com a prensa, né? A Cecília ficava ali ajustando a prensa, o registro, fazendo o registro da prensa, e eu ficava misturando tinta, da gente imprimir, a gente decidia, a gente fazia escolhas juntas, e o resultado final saiu lindo, né? Foi essa monotipia das Saunas. Ela ficou mais transparente, né? Ficou muito legal. Ficou legal, né? As partes. Inclusive deu uma coisa meio violeta, né? Impressão minha. É pra daqui do branco, eu acho. Né? Como se fossem umas partes. Olha isso, como se fossem umas entradas assim violetas. Legal. Eu gostei. Se essa gravura ela tivesse ficado muito fechada, né, ela não ia ficar legal. Não ia ficar legal. Se ela ficasse um azul muito escuro, não ia ficar bom. É verdade. É porque também a própria textura dessa madeira permite que a gente... Quer ver, olha aí, ó, quanta textura aqui, não é? O amarelo aparecendo, as escamas, ó, as escamas aparecendo. A pressão foi certa agora. Dessa vez a rolou acertar na pressão, assim. Não mexe mais aqui. Brincando, mas ficou muito linda. Ficou uma surpresa. Essa coisa aqui isso aqui, esses detalhes aqui essas manchas, esses traços brancos de luz aqui que ficam, essas manchas aqui, que é com pano que eu fiz na matriz, isso aqui só é possível na monotipia, né? Isso aqui não dá para você, eu não consigo esse outro efeito se eu fosse pintar diretamente no papel. Por isso que alguém pergunta, por que tu não pinta direto no papel, né? No papel eu não ia conseguir esses acasos aqui, essas manchas aqui, essas luzes, esses efeitos orgânicos, né? Essa coisa mais orgânica aqui, essas massas de preto e branco, o branco do papel, eu só consigo com a monotipia. Eu não consigo fazer de outra forma que não seja ela. A gente começou, a gente fez todas as combinações de transparência da monotipia para depois vir com a matriz de madeira. Só que o preto, que eu queria que fosse preto no começo, estava fechando muito, né? Estava ficando muito fechado, a gente não estava conseguindo encaixar a matriz ainda no registro. Nosso registro não estava certo, estava bonito, ficou bonito essa transparência aqui, e tá muito fechado também, ficou muito preto, ficou com muita tinta, muita pressão na peça, talvez também. A gente estava se ajustando, né? A gente ainda estava entrando em sintonia. Aí foi que a gente decidiu fazer teste com sugestão da Cecília. Gustavo, será que a gente não usa uma cor, um azul? Aí eu decidi da gente fazer um teste. A gente fez um teste só da matriz de estilogravura das Saunas, só as Saunas. A gente já com a pressão correta, com a quantidade de tinta mais certa, com a tonalidade de azul legal. Agora a gente não sabia como é que ia ficar quando o azul entrasse nessa textura aqui, né? Nessa transparência.
Aí que foi a grande surpresa, né? E a gente só tinha mais essa chance. Aí ficou esse resultado aqui, que ficou muito bom, né? Ficou o azul, ele entra, né, nas transparências das outras cores que vinham embaixo. As partes que estavam em branco, você vê esse azul aqui. E ela se adiciona aos outros azuis escurecendo aqui, ó. Quando tem amarelo, ela fica verde, fica um azul mais escuro, ficou lindo. Foi depois de muitas tentativas, né, de experimentar. A gente não sabia que ia ficar assim, não, né? Isso aí foi totalmente inesperado. Da maneira como chegou, né, que eu cheguei até, acho que a esse tipo de paisagem, a esse tipo de mexer com a xilogravura, de usar o orgânico no meu trabalho, eu acho que aconteceu de um jeito muito natural. Mas de qualquer forma agora eu estou observando esses acasos de maneira mais acho que de maneira mais produtiva, né? Eu estou aceitando mais ele como parte do processo.